Bom dia, igreja, a paz do Senhor. Leitura bíblica de hoje para darmos continuidade às nossas séries de domingo. Nós vamos falar hoje sobre Provérbios capítulo 19. Provérbios 19 é um chamado ao senso da realidade, o bom senso, né? Ele aborda a relação entre riqueza e amizade, a importância da disciplina na criação dos filhos, e, acima de tudo, a soberania dos propósitos de Deus sobre a vontade humana. Esse estudo ele vai mostrar versículo por versículo, contexto por contexto, para a nossa edificação. Será que precisamos realmente disciplinar nossos filhos? Será que precisamos de fato entender e correlacionar as amizades? Entender que as amizades verdadeiras, elas não vêm por interesse, elas não vêm por causa, ela não vem por absolutamente nada. Ela vem por amor, por dedicação, por amizade, porque nós temos afinidade. Eu tenho uma amiga no trabalho que a gente é para cima e para baixo. No momento de trabalho, somos profissionais. No momento do nosso dia a dia, nós rimos pra caramba. E é assim que a gente vai vivendo nossa vida. E a amizade existe sim, verdadeira. Precisamos cultivá-la e cativá-la para assim podermos levar para longe esses amigos. Não qualquer um, porque quando temos condição, vemos a nossa casa cheia. E quando a gente não tem condição, nossa casa começa a ficar vazia, cheia de espaço e vazia de pessoas. Porque de fato essas pessoas nunca amaram nossa amizade, mas aquilo que a gente podia proporcionar. Então, vamos dar início ao nosso devocional do dia. Obrigada pela sua presença, por permanecer comigo aqui por tanto tempo. Hoje, dia 10 de maio de 2026, vamos continuar e obrigada por quem está participando desse projeto, tem comentado, tem curtido, tem repostado, publicado. Muito obrigada pela sua participação. Que Deus te abençoe ricamente. Capítulo 19 de Provérbios, versículo 1. Melhor é o pobre que vive com integridade do que o tolo que fala perversamente. O caráter é a verdadeira riqueza. A integridade, ser inteiro, sem fendas morais, sem rachaduras morais, em meio à escassez, é superior à prosperidade, acompanhada de uma boca suja e enganosa. Não sacrifique seus princípios para sair da pobreza. A sua paz de espírito e honra valem mais do que qualquer saldo bancário obtido com desonestidade. Aqui o primeiro versículo ele já vem, dando lapada na gente. Porque a gente quer, porque quer ficar rico. E muitas das vezes a gente não quer, não pensa que estamos causando mal a alguém, que estamos desconstruindo algo de alguém, entrando e fazendo algo ruim para alguém. Mas queremos porque queremos. Passamos por cima da moral, passamos por cima dos bons costumes, passamos por cima de qualquer coisa e qualquer pessoa para obter crescimento. Uma vez ouvi da minha irmã que ela disse que tinha uma moça que trabalhava lá com ela, que ela dizia assim, para subir de cargo eu passo por cima até mesmo do meu filho. Que palavra impactante. Foi tão impactante que eu ouvi isso com 15, 14 anos e isso nunca mais saiu da minha cabeça. Porque a que ponto essa alma dessa pessoa está tão, mas tão putreficada, tão apodrecida, que para ela falar esse tipo de coisa. A que ponto, o que podemos falar para obter aquilo que a gente quer, para ter o que queremos, até que ponto? Então eu fico pensando muito que
É melhor a gente viver de forma íntegra do que viver ganhando ganhos ilícitos, coisas ilícitas, fazendo coisas ilícitas. É muito complicado isso. O versículo 2. Não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser apressado e perder o caminho. O entusiasmo pelo zelo sem direção é perigoso. A pressa atropela o discernimento e leva a escolhas erradas. Antes de se lançar aproximadamente em um novo negócio ou relacionamento, estude-o. Veja se realmente aquilo ali é para você. Porque se você entrar e depois não sustentar, é complicado. Logo, você vai ficar envergonhado porque você vai se achar incapaz, você vai se achar uma coisa ruim, mas é aquilo. Busque a direção. Não viva no caminho andando aleatório. Se você ainda não sabe, eu sou muito assim, né? Se eu não sei, eu procuro buscar conhecimento para saber. E é isso. Se você ainda não sabe, busque conhecimento. Essa semana eu conversando com meu esposo, né? Eu sou formada em gestão de recursos humanos. E o meu foco é construção de carreira. Ajudar pessoas a construir carreiras. E a gente conversando, então eu falei com ele, falei também com a Isabela, uma amiga da família. Falei com eles sobre construção de carreira. Antes de você fazer qualquer coisa, pesquise sobre o assunto. Então já estou dando uma aula de recursos humanos aqui. Pesquise sobre o assunto. Tipo o quê? Eu quero entrar na área de recursos humanos. O que faz um profissional de recursos humanos? Quais são as qualificações que eu preciso ter para entrar nessa área? O que eu preciso estudar para conseguir me capacitar para entrar nessa área? Vocês conseguem compreender? Por isso a gente tem que buscar o discernimento, o conhecimento. Porque o conhecimento sem o zelo, ou quer dizer, o zelo sem o conhecimento, querer fazer parte de algo sem o conhecimento, sem saber como funciona a mecânica, como ela é, como são as coisas, eu no meio do caminho vou desistir. Não, essa faculdade não é para mim. Vocês conseguem entender? Então, para tudo, principalmente para as coisas do Senhor. Tem o ministério das crianças. Cara, se você não tem dom com crianças, não pegue. Porque você vai se frustrar. E você vai achar que você nunca tem o dom para nada. Mas é aquilo. Busque saber o que aquela pessoa, o que a tia que cuida das crianças faz. Senta com ela e pergunta: tia, o que está acontecendo? Como que funciona isso? Como é que funciona essa mecânica? Pergunte para quem já está exercitando aquela função. E aí você vai conseguir ter aí um ganho de 100% de produtividade naquilo que você quer fazer. Entende? A velocidade não substitui a direção correta. Não é a pressa que faz com que você encontre o seu caminho mais rápido, mas algo direcional. Você ter direção, ter um foco. Você tem um foco, um objetivo. Você tem que ser direcionado a esse foco, a esse objetivo. Versículo 3. A insensatez do homem estraga o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se irrita. O ser humano frequentemente sofre consequências das suas próprias escolhas burras. E em vez de assumir a culpa, projeta sua frustração e raiva em Deus. Isso me dá até um ranço. Até um ranço. O ser humano, frequentemente, sofre as consequências das suas próprias escolhas. Escolhas burras. Eu tenho minhas escolhas. Eu tenho que ter, como eu disse antes, eu tenho que ter um objetivo. Saber o que eu vou fazer. O relacionamento, se eu quero me relacionar com alguém,
eu tenho que buscar saber quem é esse alguém. Como ele é com os pais, como ele é com a família dele, relacionamento, como ele é intimamente, como ele é psicologicamente. Vê porque a gente dá sinais, o ser humano dá sinais. Ele pode colocar uma máscara, mas aos poucos a máscara ela vai caindo. Ela vai caindo, ela vai caindo, ela vai caindo. Até que eu consiga descobrir a verdadeira face da pessoa. Então, se você quer se relacionar com alguém, quer namorar alguém, você faça o seguinte. Conviva com ela um pouco. Conviva que eu digo assim, saia, conheça a família, vê como ele é com a família, vê como ela é com a família, vê como ela é com os amigos, quando ela está com você e os amigos. Busque conhecer pelo menos aí uns 2 anos para ver se, de fato, a pessoa é o que ela diz que é. Entende? Porque a pessoa pode segurar, sustentar ali a máscara. Ó, mó tempão, mas mó tempão mesmo. Ela consegue fazer isso. Então, mas ela vai dando sinais. É você que tem que abrir os seus olhos. Aprenda que casamento não é um negócio, mas é como se fosse um negócio. Você precisa ter zelo pela sua vida, pela sua integridade. Ou seja, você vai deixar qualquer pessoa entrar na sua empresa, vamos dizer assim, que é o seu coração. Seu coração precisa ser muito bem administrado. Você vai deixar qualquer pessoa entrar no seu coração? Se você deixar qualquer pessoa no seu coração, o que vai fazer? O que vai acontecer? Suas escolhas vão te levar à queda. E aí você vai se frustrar. Poxa, eu amava tanto fulano, fulano me bateu, fulano me maltratou, fulano me humilhou, fulano isso, fulano aquilo. Mas a pessoa no meio do caminho ela já veio dando indícios. E você insistiu. Não, mas ele vai melhorar. Ele é uma pessoa boa. Ele é uma pessoa honesta. Tá, minha irmã. Ele pode ser honesto, ela pode ser honesta, mas talvez não seja bom para o relacionamento com você. Busque uma pessoa que seja pelo menos parecida, bem próxima. Pelo menos bem próxima. E aí a gente entende o quê? Poxa, Senhor, esse varão aí que o Senhor me deu, caraca, esse varão aí que o Senhor me deu, presta pra nada. Poxa, não quer fazer nada, não quer nada, não quer nada. É aquilo. Se você sabe que o seu marido é preguiçoso, que a sua mulher é preguiçosa, e que você tem que fazer as coisas, você sabe que você vai ter que fazer isso pro resto da vida. E é isso. Ou você aceita e ora ao Senhor para o Senhor modificar, ajudar na situação, mas é aquilo, sabendo que foi escolha sua. O Senhor pode mudar, sim, beleza, mas foi uma escolha sua. Você viu no namoro. O namoro ficava lá, montando o pratinho. Toma, benzinho, babou teu pratinho, toma. Pra quê? Pra poder conquistar. Eu sempre disse pro meu marido, eu sou assim. É isso aqui, não passa disso. Então eu sempre mostrei muito a minha face verdadeira pra ele. Casou porque quis. Foi tu que escolheu, meu irmão. A tua oração foi fraca demais. A minha foi forte. Orei e veio um marido do jeito que eu queria. Não vê a mulher que tu queria, meu filho? Tu orou pouco. Mas é isso. Eu tenho meus defeitos. Meu marido tem os defeitos dele. Mas as qualidades, elas precisam superar os defeitos. Se tiver, meu irmão, minha irmã, mais defeito do que qualidade, presta não, tá? Ele não presta pra você. Entendeu? Ah, mas eu dou um jeito nele. Ele vai mudar. Eu acredito que ele vai mudar. Minha mãe dizia uma frase que mexe muito comigo, que ela dizia assim, ó. Cesteiro que faz um cesto, faz 100. Ou seja, se ele faz um, ele faz 100. Essa frase fica pra mim na minha cabeça e ela ecoa. Então, se você já viu que ele já fez alguma coisa errada, hoje, corta. Mete o pé, voa, vaza, nem fica onde você está.
E isso serve para tudo na nossa vida. Se eu sei que um negócio vai ser prejudicial ao meu relacionamento, à minha família, ao meu ambiente, ó, cai fora. Se eu sei que determinada pessoa, X pessoa, vai fazer mal na nossa amizade, cai fora, mete o pé, não fica. Se eu sei que determinado tipo de alimento que está contaminado eu vou comer, eu estou assumindo risco. E o risco não é de Deus, é meu. Eu é que sei que o negócio está errado e estou continuando ali, persistindo na caminhada errada. Vocês conseguem entender qual é essa diferença? Então a gente quer sempre culpar alguém, nunca nós mesmos. Síndrome de Adão e Eva. Ah, foi a mulher que me desse. Ah, foi o homem. Ah, foi a serpente. Pô. Um botando a culpa no outro, um fazendo um jogo de empurra com o outro. Ninguém assume de verdade. Eu tenho esse hábito de chegar e falar assim, ó, eu fiz e eu assumo as consequências. E é isso. Por isso é que eu tento ser o mais correta possível. Tenho muitos defeitos, gente, muitos. Mas muitos defeitos. Peço que os irmãos estejam orando por mim. Para que esses defeitos, ó, eu consiga mortificá-los. Mas eu tento buscar o que é correto. Principalmente quando se trata de pessoas. Pessoas, coisas. Eu penso 10, 15, 20 vezes antes de fazer algo. Antes de perguntar por que Deus permitiu isso, pergunte-se: quais foram as minhas decisões que me trouxeram até aqui? A autorresponsabilidade é o primeiro passo para a sabedoria. Versículo 4. A riqueza traz muitos amigos, mas a pobreza afasta até o amigo mais próximo. Uma observação programática sobre o egoísmo humano. Muitos amigos, na verdade, amantes do que você tem, não do que você é. Identifique quem ficou ao seu lado em momentos de vacas magras. Esses são os amigos reais. Os outros são apenas figurantes de conveniência. Não preciso nem falar muita coisa porque está claro aqui o texto e o contexto. Versículo 5. A testemunha falsa não ficará sem castigo. Aquele que deseja mentiras não escapará. A justiça divina garante que o engano tem o prazer da validade. Ninguém consegue sustentar uma vida de mentiras sem enfrentar as consequências legais ou morais. Ou seja, ninguém, absolutamente ninguém, sai sem pagar a conta. A conta sempre chega. Não adianta. O valor, às vezes, é caro, porque demanda a vida, a nossa saúde, o nosso bem-estar, mas a conta vem. Então, Deus é justo. Se você compra um terreno por R$10, você vai vendê-lo por R$10. É a justiça, é justo. Entende? Não, eu comprei esse terreno aqui por R$10, mas eu vou vender ele por 50 mil. Seja justo e honesto em tudo. A verdade, ela pode ser dura no início, mas é a única que mantém livre a longo prazo. A verdade te mantém livre, ela te liberta. Por isso que lá no contexto de conhecereis a verdade e ela os libertará, é isso. Quem conhece a verdade é alguém liberto. Versículo 6. Muitos buscam o favor do generoso e todos são amigos de quem dá presentes. A generosidade atrai pessoas, mas o texto alerta implicitamente para o interesse por trás dessa aproximação. Seja generoso, mas tenha discernimento, para não ser manipulado por pessoas que se aproximam pela sua mão aberta. Versículo 7. O pobre é desprezado por todos os seus parentes, quanto mais por seus amigos, embora os procure suplicando, não os encontra em lugar nenhum. A solidão da pobreza, o texto não aprova isso, mas descreve
A triste realidade de como a falta de recursos pode tornar uma pessoa invisível para a sociedade, mas não para Cristo. Combata essa tendência humana, seja aquele que sustenta a mão para o parente ou amigo que está para baixo. Isso, gente, não é só na questão monetária mesmo, até mesmo na questão psicológica, emocional. Quando a pessoa está triste porque perdeu um relacionamento ou porque teve uma perda na família, a gente tem o péssimo hábito de se afastar das pessoas. Ao invés de estar junto, dando conforto, dando consolo para aquelas pessoas, a gente tende a se afastar, a dizer assim, Deus consola, não tenho nem palavras para dizer. Mas só o simples fato da sua presença estar ali já é algo sobrenatural. Versículo 8. Quem adquire entendimento ama a si mesmo. Quem retém o discernimento prospera. Buscar sabedoria é o maior ato de autocuidado. Você investe em si mesmo quando decide aprender. Estudar e buscar conhecimento não é perda de tempo. É o melhor presente que você pode dar ao seu futuro. Busque conhecimento, busque estudo, busque se aprimorar, busque ter conhecimento espiritual e principalmente bíblico, que isso é o que vai te impulsionar para as coisas de Deus e para frente. Versículo 9. A testemunha falsa não ficará sem castigo, e aquele que deseja mentiras perecerá. A ênfase total na retribuição. A mentira constrói não apenas quem ouve, mas principalmente quem profere. Porque a mentira, gente, ela, querendo ou não, uma hora a verdade aparece. Não tem como. A verdade sempre aparece. Em todos os ambientes da nossa vida, no familiar, no nosso trabalho, na nossa vida pessoal, secular, a transparência é o nosso maior escudo, é a nossa maior proteção. Versículo 10. Não fica bem ao tolo viver no luxo, muito menos ao escravo governar príncipes. Trata da ordem e preparo. Alguém sem caráter, o tolo, com muito dinheiro, só potencializa sua tolice. Poder sem maturidade gera tirania. Ou seja, para sermos ricos, é preciso ter um preparo. Porque senão, eu já cansei de ver isso, gente. Rico emergente, fazendo maluquice. A primeira coisa que o rico faz, quando o pobre se torna rico, a primeira coisa que ele faz é chegar, comprar uma casa grandona, convidar as pessoas para ir comer churrasco. E toda semana tem churrasco na casa dele. Toda semana. E o dinheiro está sendo queimado ali. Esse dinheiro não é investido nunca. Ou seja, o dinheiro não sendo investido nunca, o que vai acontecer? Uma hora ele acaba. Uma hora ele acaba. E acabando, o que vai acontecer? Aqueles amigos que estavam ali comendo da sua carne, bebendo da sua bebida, uma boa parte rapa fora. Quando você estiver na pobreza extrema, a primeira coisa que vai acontecer é isso. Ninguém fica. Todo mundo cai fora. Antes de desejar grandes recursos ou cargos, prepare seu caráter para suportar o peso deles. Foi o que foi falado essa semana nos devocionais, né? Nós pedimos muito a Cristo, muito a Deus, milagres, curas, prosperidade. Mas será que eu estou preparado a viver de acordo com aquilo que eu peço? Por exemplo, se eu quero ter um cargo maior, eu preciso antes, o que o contexto aqui está dizendo, eu preciso antes me preparar para eu obter aquilo que eu quero. Eu não posso já chegar sendo promovida sem ter um preparo, sem ter um cuidado, sem ter um discernimento, sem ter uma construção ali de um caráter, de uma carreira, para eu chegar e
maltratar as pessoas, agir com covardia, achando que só porque eu tenho um cargo mais alto eu posso pisar nas pessoas. Isso é falta de caráter. Por isso que aqui o texto está falando para preparar o caráter. Nessa semana, nos devocionais, Jesus ele pergunta quando ele quer curar. Quando ele encontra com o cego lá no tanque e ele pergunta: de fato você quer... No tanque foi o coxo, o aleijado. Ele pergunta assim: de fato você quer que eu te cure? Você quer ser curado? Ah, Senhor, eu quero, mas não tem ninguém que me leva ali na água. De vez em quando tem um anjo que desce ali e quem entra na água é curado. Eu não consigo, não consigo andar, não tenho nem agilidade para isso. E Jesus fala: tu acredita que eu tenho poder para isso? Tu quer mesmo ser curado? Jesus vai lá e cura. Ou seja, quando Jesus pergunta se você quer ser curado, ele pergunta por quê? Porque ele quer saber se você está disposto a deixar de pedir esmolas, a deixar de ter uma vida tranquila, porque é aquilo, você vai ter que andar para lá e para cá, você vai ter que fazer uma nova história, você vai ter que construir uma nova vida. Será que de fato as pessoas querem isso? Sacrificar aquilo que elas têm hoje em prol de algo maior futuramente? Isso a gente deve se perguntar. Se a gente está disposto a suportar os pesos que ou uma carreira nova, ou um milagre, ou uma bênção traz. Versículo 11. A sabedoria do homem lhe dá paciência. Sua glória é esquecer as ofensas. Maturidade é medida pela capacidade de não se ofender. O sábio entende a limitação alheia e escolhe não reagir. Nossa, essa frase aqui, gente, ela é muito... Esse versículo, né? Ele é muito direcional. Porque a gente sempre tende a entender, a achar que somos experientes, que somos mais inteligentes, que somos o que somos, enfim. Mas a gente tem que entender que tem limitações, as pessoas têm limitações. Todos temos limitações. Eu não sou perfeita, eu não sou a dona do mundo, eu sou filha do dono, é diferente. Mas o dono sabe mais, por quê? Foi ele que criou. Então eu não posso me colocar no meu lugar de juiz e ficar ali, fulano me ofendeu, fulano vai pagar, fulano isso, fulano aquilo, porque fulano... Você já orou por fulano? Você já orou pela vida dele? Você já conversou para saber se ele sabe de fato que ele tá fazendo errado? Busque orar e pedir para que o Senhor te dê um coração que é blindado das ofensas. Um coração maduro para entender das coisas. Quer ser uma pessoa admirada? Seja aquela que não pega o ar por qualquer coisa. O autocontrole é o ápice da elegância. Eu amo essa palavra, elegância. Porque eu não preciso brigar, discutir, debater. Não, eu oro. Se alguém me ofendeu, eu oro. Fico chateada? Fico, porque eu sou ser humano. Mas eu oro. Ore por essas pessoas que você acha que fez algo ruim, que está fazendo algo ruim, mas elas não têm ainda o discernimento de entender que o que elas fazem é ruim. Ore para que o Senhor abra os olhos dela. Versículo 12. A ira do rei é como o rugido do leão, mas o seu favor é como o orvalho sobre a erva. O poder da influência de um líder pode destruir ou pode nutrir. As pessoas elas têm o poder tanto de levantar quanto de derrubar. Ou seja, não adianta eu ficar gritando, falando mais alto. Não. Eu preciso me colocar à disposição para o entendimento, para que a gente consiga ajudar uns aos outros. Saiba que seu humor e suas palavras moldam o clima da sua plantação. Seja orvalho e não leão faminto.
Ou seja, vocês sabem que eu tenho cultivo de cactos. E ontem eu saindo de casa, eu falando com os meus cactos, meu marido falou assim, tadinha, tá ficando doida. Tadinha, tá ficando doida. Não, gente, é o amor. Quando você dá amor para as plantas, elas te oferecem flores. E meus cactos sempre florem. Então, eu tenho cactos rosa do deserto, poucas, mas tenho. Então, dê amor no lugar de pedrada. Dê carinho, cuidado. Ao passo de que você cuida de pessoas. Você ajuda pessoas. E é isso. Quando o amor ele entra em cena, a raiva, ela não tem como fazer moradia em nossa vida. Versículo 13. O filho tolo é a ruína do pai, e a mulher briguenta é como uma goteira constante. A falta de paz doméstica drena a energia do homem. Conflitos familiares constantes são erosivos. Trabalhe pela harmonia do seu lar. O ambiente doméstico deve ser um rugido, não um campo de batalha. Tenha um lar de paz. Quem tem um lar de paz tem um lar próspero. Próspero de amor, próspero de cuidado, próspero de harmonia, próspero de sabedoria, próspero de coisas boas. Então tenha zelo pela sua casa. Versículo 14. Casas e riquezas herdam-se dos pais, mas a mulher prudente vem do Senhor. Bens materiais são acumuláveis. Um parceiro de vida sábio é uma providência divina que dinheiro nenhum, mas nenhum pode comprar. Quando a mulher é prudente dentro do lar, o lar anda. Quando o homem é prudente dentro do lar, o lar anda. Porque somos o equilíbrio um dos outros. Eu aqui dentro, eu sou... Quando meu marido cai, eu tenho que estar aqui para sustentar, para ele levantar. E quando eu caio, ele tem que estar aqui para sustentar, para levantar. Se você tem um cônjuge prudente, agradeça a Deus diariamente. É a maior riqueza da sua vida. Versículo 15. A preguiça deixa o homem num sono profundo e o ocioso passa fome. A inércia gera uma espécie de entorpecimento mental, o sono, que impede a pessoa de ver as oportunidades, levando à escassez. Acorde, a vida não acontece para quem espera sentado. A disciplina é o despertar que te livra da fome. Versículo 16. Quem obedece os mandamentos preserva a sua vida, mas quem despreza os seus caminhos morrerá. Viver conforme as leis de Deus é uma estratégia de sobrevivência e segurança. Os princípios bíblicos não são um fardo, mas tributos de quem mantém o seu trem no caminho seguro. Vivemos um mundo onde a Bíblia é algo ultrapassado, é algo ruim, é um fardo. As pessoas hoje colocaram nas escrituras um fardo. Mas por quê? Porque elas querem viver a sua vida de acordo com aquilo que elas querem. Não querem obedecer, não querem sacrificar. Não querem deixar a inutilidade dos seus desejos para trás, mas querem viver a vida de acordo com o que elas querem e não de acordo com aquilo que o Senhor quer. O meu trem continua encarrilhado seguindo o caminho do Senhor. E é isso que importa. Versículo 17. Quem trata bem os pobres, empresta ao Senhor, e ele o recompensará.
um dos conceitos mais belos da Bíblia. Deus se coloca como devedor de quem ajuda o necessitado. Deus, ele se coloca como o devedor de quem ajuda o necessitado. Se você ajuda alguém, esse alguém não te deve. É o Senhor que deve a você. É Ele quem vai te recompensar. É Ele quem vai te ajudar. E Ele te devolve muitas vezes mais. Já pensou nisso? Então, ajude mais as pessoas. Seja com palavras, seja com conhecimento, seja com até mesmo dinheiro. Nunca tenha medo de ser generoso com quem precisa. Você está fazendo um investimento no banco do céu e os juros são divinos. Deus dá muito mais. Versículo 18. Discipline seu filho, pois nisso há esperança. Não queira a morte dele. A correção é um ato de amor e preservação. Omissão na criação é uma forma passiva de destruir o futuro da criança. Hoje nós vemos uma geração totalmente adoecida. Rapazes e moças que não querem estudar, que não querem ter um futuro brilhante, que não querem construir uma carreira, que querem simplesmente viver a sua vida fazendo dancinha de TikTok. Enquanto seus pais trabalham e não corrigem. Isso é muito complicado. Se seu filho, sua filha estão comendo e bebendo da sua comida, do suor do seu trabalho, é você quem manda na casa. É você quem dita as ordens. É você quem manda. Eu aprendi isso. Na minha juventude e adolescência, eu ficava, ai mãe, você é chata. Hoje eu entendo que a disciplina dela me transformou em quem eu sou hoje. As palmadas, quando eu errava, me ensinaram a quem eu sou hoje. E ela falava mesmo, pé de galinha não mata pinto. É minha filha, enquanto eu estiver comendo da minha comida, vai me obedecer. Hoje, Dia das Mães, o meu alerta vai para você, pai e mãe. Pai que é mãe 2 vezes e mãe que é mãe e pai também. Discipline seus filhos. Não é errado você controlar e contornar aquilo que ele está fazendo. Como eu queria que a minha mãe estivesse aqui hoje. O meu bom dia para ela era um café da manhã, bem feito, caprichado, com um pãozinho que ela gostava, o cafezinho que ela gostava, acompanhado de um abraço bem forte. Quem tem suas mães, cuide, porque depois só ficam as lágrimas e as lembranças. Minha mãe foi uma mulher muito boa, me disciplinou com pulso firme. Imagina, uma mulher viúva com uma criança de 3 anos e 2 adolescentes. Perdeu o marido, porque meu pai faleceu e só tinha a coragem para cuidar de mim e das minhas irmãs. Obrigada, mãe. Obrigada por tudo que você fez, pela mulher que você foi, pela guerreira, por cada ensinamento, por cada disciplina,
por cada palmada, por cada abraço, por reconhecer que eu tinha valor, por me amar como filha. Amor, gente, não é só dizer que ama. O amor de verdade, ele consiste na disciplina. Disciplinar é o maior gesto de amar que um pai e uma mãe pode fazer por um filho. Não deixar ele viver de forma solta, aleatória, mas viver com amor. A disciplina é o amor. Educar dá trabalho, mas não educar dá prejuízo. Discipline com amor agora, para não chorar depois. Versículo 19. O homem de gênio difícil precisa pagar a pena. Se você o livrar, terá que fazê-lo de novo. Não impeça as pessoas de sofrerem as consequências de seus erros. Se você limpar a barra de quem é explosivo ou irresponsável, ele nunca aprenderá. Deixe o outro colher o que plantou. Às vezes, o castigo é o único professor do teimoso, ou que o teimoso respeita. Versículo 20. Ouça os conselhos e aceite a instrução, e para sempre você será sábio. A sabedoria é um processo de escuta contínua. Seja ensinável, mesmo que você seja bem-sucedido. Sempre há algo a aprender com a experiência alheia. Sempre aprendemos algo com alguém. Ninguém passa sem deixar um bom ensinamento para alguém. Versículo 21. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Eu amo esse versículo porque ele fala muito a respeito da minha fé. Por quê? Eu tenho planos, eu tenho objetivos, tenho vontades, mas o que prevalece é a vontade do Senhor, e é isso que a minha fé tem que me mostrar. Que a vontade do Senhor, ela tem que ser soberana. Que não adianta eu querer fazer planos, projetos, se não estiver no centro da vontade do Senhor. Se for para me prejudicar, eu prefiro que não seja feito. Entende? Nossa vontade, ela é volátil. Ou seja, ela muda a qualquer momento. O plano de Deus é firme. Podemos planejar, mas a soberania final é dele. Faça seus planos, mas mantenha o coração humilde para aceitar quando Deus mudar a sua rota. O plano dele é sempre mais inteligente do que o seu. Versículo 22. O que se deseja num homem é a sua fidelidade. É melhor ser pobre do que mentiroso. A lealdade é o atributo mais valorizado em qualquer relação. A pobreza com honestidade é infinitamente mais honrosa que o sucesso baseado na mentira. Seja uma pessoa em quem se possa confiar. A palavra deve valer mais do que um contrato assinado. Ontem, no estudo das mulheres, que tivemos na congregação, um ponto que foi levantado pela nossa irmã foi sobre a palavra do crente. O crente, ele precisa ter palavra. Ele não pode falar uma coisa e daqui a 2 minutos mudar o que ele falou. E ontem eu trouxe um contexto que aconteceu no meu trabalho, que eu faço sorteios de cordinhas, Então, teve um colega que ele ganhou e eu perguntei a ele, qual o tipo de cordinha que você quer? Eu só tenho a cordinha do produto, eu não tenho cordinha personalizada. As minhas acabaram. Aí eu falei assim, mas eu tô saindo de férias e quando eu voltar eu vou trazer mais modelos. Aí ele falou, tu não vai lembrar, Ih, deixa pra lá, tu não vai nem lembrar. Aí eu fui, comprei as cordinhas nas férias, E quando eu voltei, na quarta, ele não tava lá. Quando foi na quinta-feira, ele chegou. Aí o meu boa tarde pra ele foi, escolhe aí sua cordinha. Aí ele, tu é braba mesmo, hein? Tu é braba mesmo, hein? Tu falou e fez. Falei, meu filho,
eu sou evangélica, eu sou cristã. Uma coisa que eu não posso ter são duas palavras. Minha palavra é uma só. Se eu falei, tá falado. E isso era uma coisa que a minha mãe deixou em mim. Minha mãe chegava e falava, ó, dia 5 eu vou te dar o dinheiro. Minha mãe tinha conta com todos os comércios lá da onde a gente morava. Da padaria até o material de construção. E ela falava, ó, dia X eu vou chegar com o teu dinheiro. Dia X ela chegava lá e dava o dinheiro para a pessoa. E se ela não chegasse, ela adiantava. Ela falava, olha, fulano, no dia X eu não vou conseguir. Mas no dia Y eu consigo. Ela dava o jeito dela de conseguir. E é isso. A minha palavra tem que valer. E ela deixou isso comigo. O que eu falar, se eu falar, eu dou meu jeito de fazer. Ah, fulano, ó, vai ter uma reunião aqui dia tal, tal, tal. Você pode trazer uma mensagem? Posso. Vamos lá. Eu dou meu jeito e faço. Me viro nos 30 e faço. Dou meu jeito. E é isso. E o Senhor me ajuda a sustentar. Porque eu falo, o nome de Deus não pode ser envergonhado através da minha boca. Como que eu vou falar uma coisa e vou fazer outra? Não tem como. Então, por isso que seja uma pessoa de confiança. Sua palavra deve valer mais do que qualquer contrato assinado. Falou, tá falado. Versículo 23. O temor do Senhor conduz à vida. Quem o tem descansa satisfeito, livre de problemas. Respeitar a Deus traz uma paz interior que permite o descanso real, pois a alma está alinhada com o Criador. A verdadeira satisfação não vem das conquistas, mas do alinhamento espiritual. Quem teme a Deus, dorme em paz. Quem não teme ao Senhor, quem não faz a vontade do Senhor, quem não obedece às Escrituras, vive atormentado. Vive atormentado. O preguiçoso coloca a mão no prato, mas não se dá o trabalho de levá-lo à boca. Uma hipérbole cômica sobre o cúmulo da preguiça. Pessoas que têm os recursos, mas não têm a iniciativa de usá-los. Não adianta ter a ferramenta se você não tem esforço. A iniciativa é o que forma o potencial em resultado. Versículo 25. Castigue o zombador e os ingênuos aprenderão a prudência. Repreenda quem tem discernimento e ele obterá conhecimento. Diferentes níveis de correção. O tolo precisa da punição para os outros aprenderem. O sábio só precisa de um toque para que ele mesmo cresça. Ou seja, eu sempre falo, ó, eu não quero que Deus me use de exemplo, não. Então, vou fazer o que é certinho, porque eu não quero ser exemplo para ninguém. Eu não quero ser tola, não. Que tipo de aluno você é? Aquele que precisa sofrer para aprender ou aquele que um simples conselho basta? Uma simples informação. Fulano, não vai por esse lado aqui que não é muito bom. Se você é esse tipo de pessoa, você é uma pessoa sábia. Agora, se você prefere pagar para ver, você é um tolo. Versículo 26. O filho que rouba o pai e expulsa a mãe causa vergonha e desonra. O ápice da decadência moral é a ingratidão e a agressão aos pais. Honrar pai e mãe é a base da civilidade. Quem destrói a própria origem, destrói o próprio destino. Forte. Versículo 27. Se você parar de ouvir a instrução, meu filho, logo se afastará das palavras de conhecimento. O conhecimento não é um atestado estático. Se você para de buscar, começa a regredir. Mantenha a mente ativa. A ignorância é um terreno que cresce sozinho, se não for cultivado pela instrução. Versículo 28. A testemunha corrupta zomba da justiça, e a boca dos ímpios tem fome de iniquidade. O perverso sente prazer no erro. Ele não apenas erra, ele consome o mal como se fosse um alimento. A vida dele é voltada para a maldade. Tudo que for referente à maldade, ele está ali, topando tudo. Proteja-se de pessoas que acham graça na injustiça. A conveniência com elas corrompe seus próprios valores. Versículo 29. Os julgamentos estão preparados para os zombadores e os açoites para as costas dos tolos.
A lei da semeadura. O destino de quem despreza a sabedoria é o confronto direto com a realidade dolorosa. A sabedoria é um convite à consequência, é uma intimação. Escolha o convite enquanto há tempo. O capítulo 19 de Provérbios nos ensina sobre a sustentabilidade da vida. 3 pilares para o seu dia: a excelência e a integridade. Ser pobre e honesto é um lucro maior do que ser rico e mentiroso. 1:22. O travesseiro da honestidade é o mais macio. Poder e propósito. Podemos fazer 1000 planos, mas a paz vem de aceitar o propósito de Deus prevalecerá. Versículo 21. Isso nos dá segurança em meio ao caos. Investimento humano. Tratar bem o pobre, no versículo 17, e educar os filhos, no versículo 18, são os investimentos com maior retorno eterno que podemos fazer. Hoje, identifique uma situação onde você está sendo apressado, sem ter conhecimento, como no versículo 2, e para estudar o assunto. E se puder, faça um bem a alguém, sabendo que Deus possivelmente anotará essa dívida com ele, como descrito no versículo 17. Desejo a todas as mães um feliz Dia das Mães, que Deus a abençoe, esteja cuidando, guiando, protegendo a vida de vocês. Trabalhem para construir o caráter da sua família, o caráter dos seus filhos e mantenha-se firme na vontade do Senhor. Amém? Vamos orar? Paizinho amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Senhor. Muito obrigada, Pai, pelo teu amor, pela tua misericórdia, por tudo que o Senhor representa em nossas vidas. Perdoe, Pai, nossos pecados, nossas falhas, dirija nosso caminho e ajude-nos, Pai. Tome, Pai, cada mãe aqui hoje, mãe biológica, mãe adotiva, madrasta, mãe bichológica, mãezinha de pet. Deus, proteja cada uma de nós. Esteja conosco, Pai, nos ajudando, guiando, protegendo e fazendo com que a sua vontade seja vista e seja feita em nossas vidas. Que possamos, Pai, meditar nesse estudo e aprender daquilo que o Senhor deseja para nós. Muito obrigada, Pai. Hoje eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém.